Olá, você tem fé para começar um negócio novo, para empreender? Você acredita nas suas capacidades de empreender algo novo? Ou você depende das opiniões dos outros? Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre como você pode potencializar as suas capacidades de empreender, de prover a sua família, de prosperar nos seus negócios, usando da sua capacidade de ter fé, da sua capacidade de aumentar a confiança em Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode trabalhar a nossa capacidade, aumentar as nossas capacidades, pedindo isso a Deus. Vamos primeiro fazer uma oração para começar o nosso dia abençoados pelo Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse encontro, por essa oportunidade que temos de aqui entre irmãos ler a tua palavra, tratar dos teus assuntos e encaixar na nossa vida os teus ensinamentos. Pai, muito obrigado por tudo que tens feito. Abençoa o encontro de hoje, que o teu Espírito Santo fale, se manifeste e nos dê a capacidade de entender aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Então, senhores, a gente está falando aqui sobre empreender com fé. Por que com fé? Porque muitas vezes a gente começa alguma coisa na nossa vida, não só um trabalho, não só um negócio, um empreendimento qualquer de alguma atividade, e as pessoas começam a nos botar para baixo, começam a falar que não é a hora. Ah, porque tu faz agora, faz depois. Ah, tu vai deixar de estar fazendo tal coisa com a tua família, de estar curtindo aqui mais tempo em casa para começar algo novo. Vai deixar de fazer uma atividade que tem que ser feita aqui em casa. Ah, vamos deixar de ir no aniversário do fulano, vamos deixar de visitar o ciclano na casa dele, porque tem que fazer tal trabalho, para que isso, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a te puxar para baixo, a querer que você não faça aquilo que você sabe que tem que fazer. E como é que a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer? Seja fazer um curso novo na empresa, seja crescer em conhecimento de alguma área, seja fazer um estágio, seja ler algum material, seja se dedicar a qualquer projeto. Quando é que a gente sabe quando é que deve fazer algo diferente, algo novo, algo que nos puxa para o crescimento? Muitas vezes a gente recebe essa intuição, esse conhecimento, ou quase sempre deveria ser assim, do Espírito Santo. A gente começa a entender aquilo que Deus fala conosco. Eu te confesso que eu demorei a entender como é que Deus fala comigo, porque eu imaginava, um tempo atrás, que eu teria que ouvir uma voz, que Deus teria que falar comigo ao vivo, né? Eu quero entender, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não ouvia. E eu comecei a entender as maneiras como Ele fala comigo, sempre são maneiras diferentes. Às vezes é uma pessoa que me diz alguma coisa, às vezes é uma leitura que eu faço, é um pensamento que me chega, é uma descoberta que eu faço, alguma coisa surge e eu percebo que aquilo ali não foi algo da minha cabeça, foi algo que veio de Deus. Então, quando a gente tem esse alinhamento, esse entendimento de que aquela atividade, aquela mudança, aquele negócio novo, aquela atividade de crescimento vem de Deus, a gente deve perseverar em fé, deve entregar, consagrar a Ele e começar a nossa atividade com a certeza de que Ele está conosco. E muitas vezes nesse caminho, nesse início, as pedras vão acontecendo, né? Os tropeços vão acontecendo e a gente deve perseverar em fé para continuar naquele projeto que a gente iniciou. Eu vou ler aqui um pedacinho da Bíblia, aqui a gente fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a gente acreditar em algo que a gente não viu, né? Ter fé é saber que as coisas são da maneira como Deus nos disse, mesmo que muitas vezes a gente não veja aquela situação se materializar. É, o homem foi feito para trabalhar e prover. Muitas vezes a gente se acomoda, não sei qual é a tua situação hoje, se você está trabalhando em alguma empresa, se você está desempregado, se você tem seu negócio, se o seu negócio está bem ou se o seu negócio está mal, mas o provimento para a nossa casa é missão do homem. E muitas vezes as situações da vida nos colocam numa condição de
baixo provimento, de não ter a condição necessária de prover como a gente gostaria a nossa família. Seja porque ganha um salário que não é o que nós gostaríamos, seja porque os negócios não estão indo muito bem. Então, são nesses momentos que a gente tem que ter a fé e a capacidade, afinar a nossa capacidade de ouvir o que Deus nos diz e entender o direcionamento de Deus, orar pelo direcionamento e esperar a resposta para começar uma atividade nova, algo novo, algo que pode mudar a nossa vida, acrescentar o resultado financeiro que a gente precisa para prover a nossa família. Então, eu te convido a fazer esse exercício de orar por provisão, orar por respostas de Deus, orar por aquilo que você pode aumentar na sua vida, pode mudar na sua vida para trazer o provimento para sua casa. Muitas vezes são coisas simples, sabe, gente? Não é vou montar um negócio novo, vou comprar uma franquia de 500 mil reais, vou montar um negócio que vai requerer um investimento altíssimo. Não, muitas vezes o que a gente precisa é acrescentar uma atividade extra na nossa vida. E essa atividade extra, muitas vezes, não requer que a gente dê um passo muito grande, como por exemplo, sair do emprego, sair do trabalho, mudar de cidade. Muitas vezes são pequenas atitudes que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia e vão trazer o provimento que precisamos. É muito importante que a gente pense que tem situações muito, muito simples, atitudes muito simples que podem ser acrescentadas no nosso dia a dia. Por exemplo, tá? Você pode começar a fazer algo em casa, de comida, e vender esse produto no iFood. Você pode prestar algum serviço na vizinhança, como serviços gerais. Se você tem alguma habilidade de conhecimento prático de marcenaria, de mexer com alguns serviços de instalações de algum produto, algum equipamento, se você tem capacidade de fazer alguma lavagem de carro, se você tem capacidade de fazer uma atividade como instalação de televisão na parede, usar furadeira, você tem furadeira, você tem algum material, alguma ferramenta que você saiba utilizar, você pode estender o uso desses materiais para terceiros. Você pode começar a prestar serviços na vizinhança, para pessoas que você conhece e fazer com isso um rendimento extra. Você pode, muitas vezes, não é somente aumentar o nosso tempo de trabalho no nosso emprego. Às vezes tem situações que a gente pode começar a fazer de dentro de casa. E essas situações podem nos trazer a renda necessária. Por exemplo, há pessoas que sabem cortar cabelo, por exemplo. É algo que traz um resultado rápido. Tem pessoas que sabem fazer uma atividade manual. Então, pense quais são os talentos que Deus te deu, quais são as capacidades que Deus te deu para você poder começar a acrescentar uma nova renda na sua vida, no seu dia a dia. Essas capacidades que você já tem podem ser potencializadas, seja com cursos, seja com outras atividades, seja crescendo em conhecimento com pessoas que sabem mais do que você, ajudando pessoas que já têm essas capacidades mais desenvolvidas, aprendendo um pouco mais com elas, até você iniciar o seu trabalho individual. Então, tem várias maneiras que a gente pode utilizar para acrescentar a renda necessária ao nosso provimento. E aqui em deixa eu achar aqui que eu perdi aqui. Porque prover não é só colocar comida na mesa. Prover é dar segurança para a família da gente. Prover aqui o Alexandre aqui fala que sou muito inseguro em muitas áreas. Cara, eu entendo que muitas vezes a gente tem inseguranças porque nunca fez, ou porque nunca disseram que a gente podia fazer, mas Deus te capacitou a fazer várias coisas. E certamente você tem talentos que você pode utilizar. Tem gente que tem o conhecimento da língua inglesa, pode ensinar inglês pela internet, pode marcar aulas, pode ter 1 hora a mais por dia dedicando a ensinar alguma coisa. Você tem algum conhecimento, você trabalha em alguma empresa, por exemplo, em que você faz a instalação de azulejos, a instalação de pisos laminados, por exemplo. Você pode aprender
a como ensinar isso no YouTube, você pode criar um curso disso. Enfim, tem várias maneiras que a gente pode utilizar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já carrega, para fazer um rendimento extra. Tem várias maneiras de fazer isso. É um tema que a gente pode abordar em outro momento, com mais tempo, inclusive, para a gente falar sobre esse tipo de atividade. Mas o foco de hoje aqui é a gente entender que quando a gente tem uma capacidade de trabalho, um conhecimento específico, a gente pode potencializar esse conhecimento para trazer mais provimento. Não, nem sempre é fazendo uma coisa diferente. Às vezes, fazendo o que a gente já faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na empresa que você trabalha como empregado, por exemplo, você pode estender esse conhecimento para atividades fora do seu horário de trabalho. Você pode fazer uma instalação de algum produto que você tenha conhecimento à noite ou no final de semana. Você pode trazer esse conhecimento para a sua realidade e aumentar o seu ganho. Tem gente que compra, por exemplo, açaí. Compra açaí em pote de 10 litros e vende em potinhos de 300 ml. A margem é absurda, chega a ser 3, 4 vezes o valor do pote grande, um pote menor. Você pode fazer isso em casa, você pode deixar isso no freezer, não tem um tempo de... não vai estragar, isso dura muitos dias. Você compra um pote desse e pode vender no iFood, ou seja, veio o pedido, você prepara, deixa pronto, embalado, e você vai ter uma renda extra de casa. Isso pode funcionar à noite, em finais de semana. Você pode deixar um filho, a sua esposa, ajudando a fazer isso. Você cria a condição para que as pessoas da sua casa lhe ajudem com esse projeto. Enfim, tem várias maneiras da gente fazer uma renda extra sem grandes investimentos. Mas o que importa para isso? É ter a certeza de que estamos alinhados com o propósito de Deus na nossa vida. Orando a Deus e pedindo, olha, Pai, eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso fazer algo diferente. Me dê as ideias, que o Espírito Santo me traga o conhecimento para eu poder achar os caminhos para começar algo novo. E certamente a sua oração será atendida, as ideias vão vir na sua cabeça, você vai entender aquilo que você deve fazer. Mas, como eu falei no começo do vídeo, pedras irão ocorrer no seu caminho, pessoas vão dizer para você não fazer, situações vão surgir para que você não faça. E aí entra a nossa determinação, a nossa fé em entender que aquilo que a gente ouviu de Deus é aquilo que a gente deve fazer e começar a fazer essas coisas independente dos obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui que eu anotei, tá? Por exemplo, serviços gerais, elétrica, pintura, manutenção diversas. Quanta gente sabe fazer uma pintura bem feita? Isso tem valor, gente. Um pintor, um bom pintor, tem valor. Você fazer uma pintura de uma peça para alguém é uma renda bem substancial, muitas vezes. Uma pintura bem feita em um ambiente, uma sala bem pintada. Tem pessoas que pagam R$1.000 por uma pintura bem feita. E você vai gastar o quê? O seu tempo e a sua habilidade. Alimentação, pode fazer marmitas, doces, lanche do iFood, como falei, a ideia do açaí. Tem muitas coisas que podem ser feitas em casa. Você tem que fazer um cálculo, né, do quanto você vai gastar em material, em insumo, em gás, no fogão, enfim, fazer um cálculo do quanto você vai custar o seu produto e por quanto você tem que vender no iFood. E muitas vezes você tem que fazer um produto que você possa despender os ingredientes sem que eles estraguem. Então, tem que ter um certo cuidado em relação ao que oferecer. O congelado é bom porque ele dura muitos dias. Então, você não tem aquela coisa, vou fazer um lanche, por exemplo. O lanche, o pão fica velho, os frios ficam velhos, alguns insumos perdem a validade. Então, você tem que ter um certo giro, uma certa demanda para não perder o seu produto. Eu vou fazer algo em casa que se eu não vender eu vou comer. Beleza, é outra opção também. Você pode construir um tipo de lanche, anunciar no iFood e se você não vender no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você vai comer aquele lanche. Você não vai pôr fora aquele material. Então tem muitas coisas que podem ser feitas para aumentar o nosso rendimento. Aqui tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Eu queria convidar vocês a participarem da live
pelo Meet, tá? Porque no Meet eu consigo ouvir vocês melhor, vocês conseguem interagir comigo melhor, falar algumas coisas, me interromper, inclusive, e a gente pode responder perguntas, e fica mais bacana, assim, a interação, sabe? É só clicar no link aqui da bio, tem ali o nosso link do Meet, para poder participar ao vivo aqui comigo, tá? Eu convido você também a convidar amigos a participarem aqui do nosso... a seguir esse perfil no Instagram, porque o Instagram está limitando as lives a perfis que têm mais de 1.000 seguidores. Então, estou lutando para conseguir esses 1.000 seguidores para poder continuar com as lives, senão vai ter que ser vídeo gravado. Então, eu te convido a convidar os teus amigos a também participarem conosco aqui, seguindo esse perfil, tá? Bom, aqui tem alguma aplicação prática, tá? Você tem usado da tua fé para reclamar ou para agir? Você tem feito uso das tuas orações para clamar a Deus, para olha, pai, está ruim, me ajuda? Ou você tem feito orações pedindo soluções? Porque só reclamar, gente, não resolve. Muitas vezes a gente tem que tomar atitudes de ação. A gente tem que realmente começar algo na prática, porque o movimento traz o resultado. E o que a gente tem que ter, antes de começar o movimento, ter a direção de Deus, entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa fazer as coisas que têm que ser feitas ou que podem ser feitas, alinhadas com o propósito de Deus na nossa vida. Então é muito importante a gente orar e pedir a clareza, pedir as ideias, pedir a direção do Espírito Santo, para que a gente tenha esse entendimento e aí sim comece na prática a fazer aquilo que tem que fazer. E aquilo que eu já falei em outras lives, tá? Deus nos capacita no longo do caminho. Dá o passo de fé, começa e a capacitação ela vai chegar. Você começa a se mexer e Deus vai te ajudando, vai te capacitando para que você possa alcançar o teu objetivo. Pense um pouquinho que tipo de atividade, de habilidades você tem hoje. Pensa nas suas habilidades. Você conhece de elétrica? Você sabe instalar um som no carro? Você sabe fazer uma aplicação de insufilme? Você sabe fazer uma lavagem bem feita num carro? Você sabe fazer uma instalação de uma televisão? Você sabe usar uma furadeira? Sabe usar um material de pintura? Que habilidades você tem e que tipo de serviço você pode prestar com as suas habilidades que vão trazer renda extra para a tua casa? Como é que você vai prover a sua casa com o que você já sabe fazer? E o que você vai ter que abrir mão, muitas vezes, na sua vida, para poder prestar esse serviço? Ao invés de ir para o barzinho às 6 da tarde, você pode fazer um serviço na casa de alguém. Ao invés de fazer uma ida no cinema, você pode fazer uma comida em casa para vender. Eu não sei que tipo de renúncia você vai ter que fazer para acrescentar algo a mais na sua vida. O nosso tempo ele é limitado, nós temos 24 horas por dia, todos os dias. Cada um de nós tem o mesmo tempo. O que cada um de nós faz com o tempo que tem é que determina aquilo que a gente vai ter de resultado. Você pode usar o seu tempo para ficar vendo Netflix, pode usar o seu tempo para ver alguma série, pode usar o seu tempo para ficar dormindo, ou você pode usar o seu tempo para prosperar, para criar algo novo, para começar uma atividade nova, para acordar mais cedo e fazer algo diferente. Você tem várias opções todos os dias daquilo que você pode fazer com o seu tempo. Eu te convido a usar melhor o teu tempo, a pensar em algo que possa trazer o provimento para a sua casa. Se você hoje está passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de fazer de dar o provimento necessário para a sua família, muitas vezes é o nosso tempo que tem que ser melhor utilizado. Não é o que a gente já faz hoje, é usar melhor o nosso tempo para acrescentar atividades que possam trazer esse provimento. Ore ao Espírito Santo, para que ele te traga aquele conhecimento necessário para poder fazer a escolha certa daquilo que você pode fazer para trazer a tranquilidade que você precisa em termos de provimento para a sua família. Tem uma frase que eu vou falar com vocês aqui, é o seguinte, ó: fé que não trabalha é sonho, fé que age constrói. Muitas vezes a gente pensa que a fé basta orar e pedir, esperar que as coisas vão cair do céu, e não vão cair do céu, gente. A gente tem que dar o passo de fé, a gente tem que ter atitude, tem que fazer aquilo que é necessário para que as coisas aconteçam. Então, a fé que age, constrói.
E a fé que não trabalha é só sonho, ela não se realiza. Ela por si só não se realiza. O sonho se realiza com atitudes, com trabalho, com determinação, com entendimento daquilo que a gente deve fazer. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Quero abençoar vocês no dia de hoje. Quero declarar prosperidade na tua vida, decisões que venham do céu. Que o Espírito Santo, Pai, abençoe cada homem que está aqui assistindo essa live, cada pessoa que está aqui assistindo essa live, que possam entender aquilo que devem fazer para buscar o provimento da sua casa, que recebam de Ti, Espírito Santo, a inteligência, a capacidade, o discernimento para escolher as atitudes que devem tomar no seu dia a dia e trazer o provimento necessário para a sua família. Eu abençoo o teu dia no dia de hoje, eu declaro prosperidade, fartura, abundância, contratos fechados, propostas aceitas, muitas decisões boas tomadas, você possa escolher certo aquilo que você quer fazer na sua vida. Que hoje comece um dia novo no teu andar, que você saiba encontrar no dia de hoje as respostas que Deus já tem para ti, para que você possa abençoar ainda mais a tua vida e a vida da tua família. Obrigado pela tua parceria hoje aqui, por ter participado, e a gente vai se vendo amanhã de novo, tá? Tenha um dia abençoado.